Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Débora Carlo e a receita que vamos preparar hoje é o enroladinho de salsicha assado. Já vamos começar a receita com 250 ml de água morna, 75 ml de óleo. Essa medida é um pouquinho acima de 1/4 de xícara de chá, 2 colheres de sopa de açúcar. Prontinho, agora misture estes ingredientes com a colher e logo em seguida já pode adicionar as 10 gramas de fermento biológico seco. Esse fermento é ideal para se fazer pães e pizzas. Misture por mais alguns segundinhos para diluir o fermento. Enquanto eu misturo aqui, quero aproveitar para convidar você que está aqui pela primeira vez ou que já me acompanha, mas ainda não se inscreveu aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações para não perder a próxima receita, está bem? Voltando aqui para a receita, o nosso próximo ingrediente é 1 colher de sopa rasa de sal. Misture os ingredientes novamente e já pode acrescentar a farinha de trigo. Você pode separar 500 gramas de farinha de trigo tradicional tipo 1 e vai adicionando na massa sempre aos poucos. Inicialmente, pode misturar a massa com a ajuda de uma colher. O vídeo aqui está um pouquinho acelerado, mas é importante trabalhar na massa com tranquilidade e calma, mas sempre com a atenção presente no que você está fazendo e observando como a sua massa está reagindo. Vamos colocar mais farinha e agora seguir sovando a massa do enroladinho de salsicha com as mãos limpas e higienizadas. Agora, coloque mais um pouquinho de farinha e transfira a massa para uma superfície firme e higienizada. Dessa forma, você consegue sovar melhor a massa do salgado. Pode sovar a massa de 5 a 10 minutos. Rasgue a massa algumas vezes e vai acrescentando a farinha de trigo sempre aos poucos, porque pode acontecer de não ser necessário utilizar toda a farinha de trigo que separamos no início da receita. Você pode pingar algumas gotinhas de óleo na bancada e espalhar, e continuar a sovar a massa por mais alguns segundos. Isso ajuda a deixar a massa do salgado hidratada e no final você vai ter um salgado bem macio. Pronto, esse é o ponto da massa. A massa do salgado não fica grudando na mão. Deixe a massa no formato de uma bola. E não foi necessário utilizar toda a farinha que separei. Ainda sobrou 40 gramas
Então, nessa receita, eu utilizei 460 gramas de farinha de trigo na massa. Enfarinhe a bancada e coloque a massa para descansar. Cubra com um pano limpo e deixe descansando por 10 minutinhos. Nesse meio tempo, vamos preparar as salsichas. Eu apenas enxaguei com água e agora eu vou secar com papel toalha. Aqui eu tenho um pacote de salsicha com 10 unidades. Vai ser o suficiente para mostrar duas maneiras de enrolar a massa na salsicha. Já se passaram 10 minutos aqui. Essa massa não precisa descansar por muito tempo. Os próximos passos dessa receita também é bem simples. Separe um pedaço de massa para abrir com o rolo. Cubra com o pano o restante da massa que você não vai utilizar no momento, tá? Para ela não ressecar. E antes de abrir a massa, é importante enfarinhar a bancada para facilitar no momento que estiver trabalhando com ela. Agora, vamos abrir a massa. Pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. É importante também passar farinha de trigo no rolo que você estiver utilizando para abrir a massa. Polvilhe mais farinha na bancada para a massa poder deslizar. Quanto à espessura, não é muito fina e nem grossa. A espessura pode ser de 3 milímetros, que vai ser o ideal. Depois que abrir a massa, o próximo passo é utilizar um cortador de massa ou então uma faca para retirar as laterais para que a massa fique reta. E a massa que retirar, amasse e cubra com o pano. Em seguida, já pode cortar várias tiras. A primeira forma de enrolar a massa na salsicha é posicionar a pontinha de uma tira de massa próximo aqui da extremidade da salsicha. Posicionou? Pronto! Agora é só ir enrolando a tira em volta da salsicha. A ponta da salsicha vai ficar exposta. Só que a tira sempre passa um pouquinho em cima da tira anterior. Desta maneira. Veja. Enrole a tira de massa delicadamente até cobrir a salsicha, e o outro lado da ponta também vai ficar exposta. Quando você for abrir a massa, pegue uma quantidade maior para que você consiga cortar tiras de massa maiores com relação ao comprimento, porque você evita de criar emendas de tiras no salgado. E o resultado final será um enroladinho de salsicha visualmente uniforme e mais atraente. Uma outra forma de enrolar é fazer rolinhos com a massa. Você pode fazer uns rolinhos de massa um pouco mais fino do que eu fiz aqui. Quanto à salsicha, você pode deixar ela inteira ou partir pela metade. Vou partir pela metade para você ver como que fica. E agora é bem fácil, é só enrolar a massa ao redor da salsicha em formato de espiral. Viu como é simples? É só enrolar a massa até cobrir toda a salsicha. Esse tamanho é ótimo para servir como aperitivo ou lanche.
Uma outra maneira é fazer um enroladinho de salsicha para festa, por exemplo. Vou pegar o primeiro enroladinho que fizemos para usar como modelo. É só cortar com uma faca a salsicha ao meio, criando duas metades iguais e depois corte essas metades ao meio novamente, criando no total 4 mini enroladinhos de salsicha. Esse formato rende bastante porque, com uma salsicha, você consegue produzir 4 unidades de mini enroladinhos de salsicha. Vamos continuar aqui a enrolar no formato espiral, que é fazer um rolinho com a massa, e depois enrolar toda a salsicha. Viu? É muito simples. Esse é o meu modelo favorito. Enquanto monta os salgados, coloque o forno para pré-aquecer a 250 graus. E agora este outro formato que é em tiras mais largas, que inclusive são mais fáceis de trabalhar. E para assar o salgado também é simples. Antecipadamente, unte uma forma com óleo e enfarinhe com um pouquinho de farinha de trigo. Pode dar umas batidinhas com a mão na forma para poder espalhar a farinha. Pronto! E em seguida, posicione um enroladinho de salsicha ao lado do outro com um pequeno espaço entre eles. Ah, uma dica! Sempre deixe a emenda para baixo. Feito isso, pincele uma gema de ovo com cuidado em cima dos salgados para ficarem com aquela corzinha douradinha por cima. E para a decoração do salgado, pode ser orégano ou então gergelim branco. Ficam lindos!
Logo depois, já pode levar os enroladinhos de salsicha direto para o forno bem quente e deixe assar de 15 a 20 minutos. Não passe desse tempo, senão a massa resseca. Prontinho! Os enroladinhos de salsicha estão na mesa. Olha a maciez dessa massa. Essa é a mesma massa do salgado joelho de presunto e queijo. Inclusive, vou deixar aqui linkado no final do vídeo como sugestão. É simplesmente maravilhoso. E é só servir com molho de pimenta ou ketchup. Simplesmente amo. Esse vídeo é mais uma inspiração para fácil venda ou então simplesmente para curtir o momento e se deliciar com este salgado assado. Eu espero ter te ajudado com este vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se você gosta de acompanhar novas receitas, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu te espero na próxima receita. Tchau!